poucas pessoas param para analisar, para ver a cor da língua, né? E elas nem fazem ideia do que isso representa, né, para o corpo humano, né? A língua, ela nos diz muita coisa sobre o nosso respeito, não só na parte psicológica, mas também nos órgãos internos, né? Ela mostra muita coisa. Isso aqui é Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Recebendo aqui no estúdio da TV Brusque, aqui em formato podcast, Anderson Marinho. Apresente-se, por favor. Boa tarde, né? Obrigado pelo convite, né? Então, hoje viemos falar de uma terapia bem interessante, né? Estou ansioso pela entrevista. Olha isso aqui, já começa por isso aqui. Olha aqui, semiologia da língua. Isso. É uma das tuas muitas terapias, né? Isso, exatamente. Tu tem várias, 24 é isso, né? Isso. Gente, o programa da Gi gosta de uma pegada holística, porque a gente gosta. De vez em quando eu trago, e nós vamos fazer hoje aqui, ó, trazer com o Anderson um estudo da língua. Vamos falar um pouquinho disso, então? Vamos. Vamos começar aqui. Ele trouxe aqui o mapa da língua. Gente, agora é todo mundo assim, ó, botando a língua para fora, se avaliando para ver o que traz isso. Vamos explicar um pouquinho? Vai lá, Anderson. Muitas pessoas nem fazem ideia do que a língua pode nos mostrar, né? Do que está acontecendo no nosso corpo, né? Então, geralmente acordamos de manhã e vamos escovar os dentes e tomar um café. Tá. Né? Então, poucas pessoas param para analisar, para ver a cor da língua, né? E elas nem fazem ideia do que isso representa, né, para o corpo humano, né? A língua, ela nos diz muita coisa sobre o nosso respeito, não só na parte psicológica, mas também nos órgãos internos, né? Ela mostra muita coisa. Isso aqui é baseado na medicina chinesa, né? E vamos falar um pouquinho, então, desse mapa aqui, ó, por exemplo, aqui na pontinha da língua, vermelhinho, coração. Será que a gente vai explicando por isso ali ou vai mostrando as outras imagens? Como é que tu queres fazer? Você pode ir mostrando para o pessoal de casa, né, cada ponto deste. Pode explicar, por favor. Eu acho que já está na tela, né, Rodrigo? Beleza. Então, vai lá. Então, vamos lá. Então, aqui é um mapa geográfico e os órgãos que representam o nosso corpo que estão mapeados na língua. Então, por exemplo, aqui é a área do coração, aqui é a área do pulmão, o estômago e o baço fica aqui no meio, um pouco mais atrás fica o intestino grosso e o intestino delgado, e no final da língua fica os rins e a bexiga. E nas laterais ficam o fígado e a vesícula. Então, quem trabalha com medicina chinesa, o acupunturista, ou, por exemplo, quem pratica o shiatsu, quem pratica a dietoterapia chinesa, a fitoterapia chinesa, a auriculoterapia, que é aqueles pontinhos que colocam na orelha para fazer o tratamento. Todos esses profissionais, se eles têm esse entendimento da língua, eles conseguem tratar muito melhor e conseguem observar e tentar achar a causa do que está acontecendo com aquela pessoa. Então, a língua, ela nos dá ela é como se fosse uma ressonância magnética, né? Certo. Que daria para ver como está por dentro do nosso corpo, mas numa questão mais energética. Então, por exemplo, se eu observar a língua, com licença, Sim. aqui, geralmente tem pessoas que têm a ponta da língua bem vermelha. Então, isso mostra que tem calor energeticamente falando, sim. no coração. Então, se ela for fazer um exame, talvez ela não vai achar nada. O médico talvez não vai achar nada no coração, porque estamos tratando aqui de uma situação mais energética. Posso citar um exemplo? Pode. Pessoas ansiosas. Eita, vou mostrar a língua vermelha.
Geralmente as pessoas ansiosas vão ter essa área aqui mais avermelhada. Aí é onde eu pergunto, né? Você sofre de ansiedade? Então a pessoa, ela sempre dá o sim, né? Um outro exemplo é aqui essa área do meio, que é a área do estômago e baço. Quando tem um corte no meio ou ela está muito vermelha, só nessa região aqui, ó. Então, são pessoas que têm o que a gente chama de calor no estômago, né? Aonde ela vai manifestar as gastrites, né? Porque a gastrite, ela é por calor. Eu posso ter um outro problema no estômago que não seja do calor? Posso. Eu posso ter umidade no estômago e isso vai me causar uma outra patologia diferente na área gástrica. Interessante, né? E daí tu entras, por exemplo, a gente vai falar logo mais de qual é a terapia, de qual é medicina que tu vai usar com plantas, e claro que isso tudo não é imediato, é a longo prazo, não é assim? Isso, é a longo prazo. Existem situações em que a pessoa já se apercebe em questões de uma semana. Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito clássico. Essa área aqui do estômago, quando tem rachadura e está muito vermelha, que está mostrando que tem um calor ali, né? Nós chamamos de excesso de yang. Yang é calor. Sim. E o yin, na medicina chinesa, é frio, né? Umidade. Então, se nessa área aqui, por exemplo, está muito vermelho e tem uma rachadura, eu prescrevo uma erva de natureza fria, como se estivesse jogando água aonde está pegando isso fogo. Aí que está quente demais. Isso. Um exemplo disso, de uma erva bem fria, é a espinheira santa. Interessante. E uma outra, por exemplo, seria a babosa, aquela aloe vera, né? Ela também é um gel em que quando cai no estômago dá aquela sensação de calmaria e vai parando os refluxos. Por quê? Porque eu estou acalmando esse estômago yang, que está muito quente. Esse fogo todo que está voltando, né? Está acalmando tudo isso. Perfeitamente. Gente, eu adoro assim, o programa da Gi. Claro, eu sempre falo dos médicos, os médicos também vêm ao programa da Gi, mas eu gosto de trazer muito essa questão holística, porque tem tudo a ver, gente. Além daquilo, do sintoma que se repete, que eu digo tantas vezes, cuida com aquilo que tu está trazendo para o teu corpo físico, tem outras maneiras de tu curar, a não ser com a medicina tradicional. De repente, pode levar um pouquinho mais de tempo? Pode, mas assim, não vai ser tão invasivo, de repente, quanto a medicação. É também questão de bom senso, né? Vamos ver as outras línguas que eu quero mostrar aqui. Ó, deixa eu ver a sequência. A próxima língua, essa daqui, qual é? A próxima. Essa língua é? É uma língua bem vermelha, né? É uma língua bem vermelha. Então, aí mostra, se você reparar que lá nas laterais da língua e na ponta da língua tá bem vermelho. Sim. Então, isso denota o quê? Denota que essa pessoa tem um excesso de yang, que é o calor, na região do coração, aonde eu costumo perguntar para ela sobre ansiedade, sobre calor nas mãos, né? Ou a tal da hiperidrose, que é as pessoas suar muito. Isso, debaixo das axilas começam a transpirar muito, ou essa área aqui atrás da cabeça, né? Então, geralmente, né, é muito difícil de errar esse tipo de diagnóstico, porque realmente aquilo que a língua está mostrando, ela mostra com muita perfeição o que está acontecendo no momento com a pessoa. E lá atrás pode-se dizer que tem uma partezinha branca, assim? Que daí seria mais a parte de intestino ou já lá atrás de rim? Nessa foto, por exemplo... Ou tá normal? Nessa foto, por exemplo, ela mostra ali a área do intestino grosso e delgado. Quer dizer que tem umidade ali. Que não tem tanto calor, que não está funcionando tão bem quanto deveria. Isso, daí ela é o contrário. Essa área, ela precisa de calor. Entendeu? Faz sentido. Próxima língua, Rodrigo. Essa língua tá muito feia. Jesus, a pessoa... Ui, não, tá feia. Vamos falar rápido dela para passar dessa língua. O que é essa língua amarela ali? Então, você percebe que essa língua, ela tá inteira vermelha. E tem nós chamamos de saburra, essa parte que fica na superfície da língua, ela chama saburra. Essa saburra, ela é amarela. Quando ela está amarela, denota um calor intenso. Quase que passou do ponto. Exatamente. São pessoas que vão reclamar de insônia,
agitação, hiperatividade mental. Essa pessoa sente muito calor. Essa aí, por exemplo, precisa dormir em ar-condicionado de tanto calor que ela tem. Gente, eu queria ver as pessoas assistindo o programa da Giv, se elas não estão buscando assim. Mas isso só vale para de manhã cedo, né? Só de manhã cedo, porque pode-se fazer um diagnóstico errado se você tomou café, se você tomou leite. Porque eu sou cafezeira e eu tomei café antes de vir para cá. Eu não vou mostrar a língua para ninguém, que estava no fundo preto a língua. Não tem. Tomou café. Já não dá mais. Exatamente. E daí essa pessoa vive no ar-condicionado, condenada ao calor, e ela precisa sossegar o facho. São pessoas super agitadas, são pessoas que não param. Ela parece que tem uma necessidade de se movimentar a todo momento. E daí vale algo calmante para ela, então. Fazendo esse faria sentido algo para essa pessoa relaxar mais. Isso. Esse calmante, só para a gente enfatizar aqui, para ficar bem entendido, esse calmante, na verdade, não é um calmante de um medicamento de farmácia. Não. Seria uma erva de térmica fria. Entendi. Entendeu? Se eu jogar por exemplo, se eu jogar uma camomila aqui, essa pessoa vai ficar com mais calor. Aí você pensa assim, mas camomila não é acalma? Sim. Acalma. Mas para essa pessoa não vai acalmar, ela vai ficar mais agitada ainda, porque a térmica da camomila é quente. Assim como o mulungu, entendeu? Então, eu preciso estudar ervas que são de térmica fria e as que são de térmica quente para eu saber em quais situações prescrever para ela. Gente, o que é muito interessante, quando a gente fala assim que não é medicação para dormir, ansiolítico, hipnótico, gente, faz uma tentativa. Eu vou compartilhar o que aconteceu comigo. E agitada mais do que o normal. E assim, meu Deus, não vai por ansiolítico. Assim, o médico, não, muito obrigada. Vai fazer um yoga, vai fazer uma terapia, vai nas medicinas chinesas, vai pelas plantas, porque é um caminho sem volta, eu acho, quando começa nessa medicação, salvo os casos que realmente precisam. Vamos deixar bem claro isso, que realmente vai precisar, mas se não, cada vez mais tu te torna dependente daquele remédiozinho para dormir. E não é sobre isso, né? E sabe o que é mais bacana disso tudo? É que a medicina chinesa, como ela tem mais de 4.000 anos, ela é uma medicina muito respeitada pela área da medicina tradicional hoje, alopática, né? Sim. Então, existem hoje muitos médicos partindo para ervas, né? Que não tem tantos efeitos colaterais como o medicamento. Então, quando um médico, por exemplo, ele abre a mente para estudar qual é a proposta daquela terapia e ele começa a praticar aquela terapia, ele começa a ter resultados bacanas, então ele diminui a prescrição dos fármacos justamente por conta dos efeitos colaterais quando sendo usado por muito tempo, né? É necessário, sim, os medicamentos, eu concordo com os medicamentos. Com toda certeza. Né? Mas ele tem o seu lugar, o seu momento, né? Exatamente. E quando você usa aquele medicamento por um tempo muito prolongado, a própria bula está dizendo ali os possíveis efeitos colaterais. Verdade. Então, quando você vai para a área das plantas, das ervas, né? Você começa a ter um entendimento melhor do corpo humano. Como eu estou dando exemplos aqui hoje, né? Eu até, semana passada, atendi uma senhora que ela estava tendo muita palpitação no coração. E eu perguntei para ela o que ela comia no dia a dia dela, os costumes dela. E ela disse que pela manhã, ela toma um chá de gengibre. Nossa. E come banana com canela. Nossa, tudo assim, mais estimulante possível. Tudo yang, né? Tudo yang, né? Então, ela já tinha dificuldade para dormir, super ansiosa, agitada. Começou a dar uns tremores nela. E aí eu expliquei para ela, olha, a senhora tem que usar ervas de natureza fria, porque o gengibre é quente, a canela é quente. Vai botar mais fogo nessa mulher ainda. Agora vamos falar da língua assim, na próxima, língua branca. Rodrigo, língua branca. O que é essa língua fria demais aqui? Exatamente. Né? Tá tudo gelado, tá o Polo Norte nessa língua. Exatamente. A Groenlândia tá aí, Jesus! Né? O que é isso daí? Então, nós chamamos essa língua de padrão de umidade
frio. São aquelas pessoas, por exemplo, que quando chega o outono já dá aquela esfriadinha de leve, assim, né? São aquelas mulheres que já estão de casaquinho, são os homens que já estão usando blusa. E você vê de manhã aqueles rapazes que estão andando sem camiseta. Esses têm muito calor. Esse pessoal aqui que não brinca com frio, ele já sai encasacado para não correr o risco de passar frio. Exatamente. Então, ele relata, essas pessoas, assim, que têm a língua mais branca, ela relata de enxaquecas, ela relata de dores nos ossos, ela comenta assim, ó, parece que entrou um frio dentro do meu osso. Jesus, porque tá faltando calor, né? Tá muito in demais, né? Isso, perfeito, ó, você já tá pegando o jeito aí, ó. Já tô no... E a próxima língua, essa é uma língua bonita. Essa é uma língua bonita normal. Porque o padrão dela é normal, exatamente, ela tem que ser uma língua rosa, né, onde a língua rosa, ela é bacana porque assim, ó, eu trabalho com uma técnica que se chama microscopia de campo escuro. Eu faço um furinho na pontinha do dedo e sai uma gotinha assim só de sangue. Aí eu pego essa gotinha, coloco no microscópio e jogo a imagem daquele sangue no microscópio. E aí, geralmente, pessoas que têm essa língua mais rosadinha, o fluxo de sangue é bonito de ver assim. Eu acho que já era para ter feito um programa contigo a respeito disso há muito tempo e aí tá tocando isso agora. Interessante, porque é uma língua perfeita, né? É uma língua perfeita, bonita, e são pessoas que geralmente não se queixam de nada, assim, né? São pessoas Ela vem plenas. Mais mesmo por curiosidade, né? E a última aqui, ó, vamos falar... Acho que desse comparativo da língua branca e da língua saudável, né? Daí para fechar e deixar teu penúltima, recado. Né? A penúltima. É penúltima, né? Então aí depois só tem a língua rosa ou branca. Isso. Então a penúltima, nessa imagem aí que está escrito língua branca e rosa, é só para comparar, né? Quando a língua está num padrão bom e quando, no caso ali branca, quando ela está despadronizada, né? Onde precisamos trabalhar a térmica dessa pessoa. Daí, de novo, língua rosa ou branca, acho que é a mesma coisa, mas eu tenho uma pergunta, e aquela pessoa que tem a língua toda rachada, gente já viram isso? Eu já? A língua rachada... A língua toda rachada, o que é isso? Parece que a pessoa vai sair sangue da língua, mas não, a língua da pessoa é assim. Isso. O que é isso? Eu vou responder para você usando um comparativo. Se você sair daqui agora e pegasse um avião e fosse para Groenlândia, um lugar super gelado, onde você só vai ver gelo, né? Então você vai ver que aquele ambiente ali, a água, ela tá toda empedrada, né? Agora vamos imaginar que você saísse dali e fosse para o nordeste do Brasil, aonde tem muita seca e quase não chove. Se você olhar para aquela terra, para o chão, você vai perceber que tem muita rachadura. Quer dizer que está faltando água. Então, essas línguas chamadas de língua geográfica, tem pessoas que até já nascem com essa língua, com esse tipo de língua, de padrão, né? Então, nós chamamos de deficiência de IN. Ou seja, é uma pessoa que sempre vai estar reclamando que ela sente sede. Ela sente muita sede. Quer dizer que o corpo, a todo momento, fica pedindo água. E aí... Se for uma criança ou um adulto, por exemplo, já se começa a investigar, por exemplo, uma diabetes, achando que é diabetes, mas não é. É aquele padrão de língua que ela está trazendo de algum antepassado dela. Então, ela vai ter essa língua geográfica que nós chamamos. Isso. Que legal, Anderson. Acho que já deu o nosso tempo, né, Rodrigo? Aquela espiadinha pro Rodrigo. E assim, né? Vamos deixar uma mensagem final, assim. Eu acho que no meio do programa todo a gente já falou disso, né? A importância de se ter um médico. Isso, não quero falar mal dos médicos, até porque eles vêm no programa da Gi, mas eu gosto dessa pegada holística que te faz olhar o teu corpo de forma diferente. Tipo assim, ó, por que eu tô tendo tal coisa? Não, só um pouquinho, vamos investigar. Por que eu tenho que passar por um remedinho tarja preta, tarja vermelha para dormir? Gente, a gente foi feito para dormir, né? Comer, exercitar, dormir. Então, por que tu tá falhando na hora de dormir?
né? Então eu acho que a terapia holística, assim, vai ficar aqui o Instagram do Anderson para vocês entrarem em contato. Quem ficou quer mostrar a língua para ele, né? Vai ficar aqui, mas vamos deixar um recado para as pessoas, né, procurarem esse lado da saúde, porque isso é saúde. O corpo fala, aquilo que está em conflito vai vir para fora, né? Exatamente. Como eu te falei que eu trabalho com 24 tipos de terapia, sempre me interessou tentar olhar para aquela pessoa, porque eu não chamo de paciente, porque eu não sou médico, né? Sou terapeuta, então eu chamo de interagente. Certo. A pessoa que está gostando de se interagir comigo. Eu sempre tento mostrar um lado que ainda não foi visto, um lado que ainda não foi observado, talvez não foi pensado, não foi raciocinado. Então, o corpo, ele está conversando com você. Só que nós não estamos entendendo a linguagem dele. Então, como você bem falou, né? Por que não conseguimos pegar no sono? Por que eu sou agitado? Por que aquela criança é hiperativa? Por que aquela pessoa ali tem déficit de atenção? Né? E existem muitas patologias hoje que são muito misteriosas para a medicina tradicional hoje. Né? E a medicina chinesa, ela tem mais esse olhar de tentar enxergar aquilo que ninguém está conseguindo ver. Então, as pessoas hoje me perguntam, por que você trabalha com tanta coisa? Justamente por causa disso, eu quero entender melhor o corpo humano. Então, eu fico muito contente quando, por exemplo, um próprio médico ou uma médica, ou um fisioterapeuta vem fazer a consulta, né? E talvez porque eu tratei um parente, daí ficou curioso, foi lá para ver como é que é isso, né? Então, isso é bacana porque isso está abrindo espaço para novos pensamentos, novos raciocínios, né? Tentar entender de onde que está vindo aquela patologia, por que aconteceu, quando começou, em que situação começou. O que tu estavas vivendo naquele momento que desencadeou isso? Olha, gente, é mais um programa que a gente com certeza iria estender por um longo tempo, falar disso, mas eu preciso encerrar, ô Anderson, né? Tu quer Tudo falar bem. mais alguma coisa? Não, só vou dizer que o teu Instagram vai ficar aqui, que o pessoal pode entrar em contato e vamos buscar esses entendimentos, né? Tu quer mostrar alguma coisa? Não, na verdade, eu só gostaria que o pessoal que fosse dar uma olhadinha no Instagram, desse uma olhada, que eu trabalho com bastante coisas ali, né, e que tem uma proposta diferente, né? Então, o nome do meu Instagram é Respiração das Células. Que legal. Muito obrigada, gratidão aqui por compartilhar conhecimento e nós ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso. Até. Tchau, tchau.